Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula do capítulo 15 do livro Contabilidade Avançada, que vai tratar da demonstração do valor adicionado e balanço social. Bom, balanço social ele é composto, é um relatório, surgiu a origem francesa, né, onde demonstra que as empresas, elas querem dar mais transparência às informações de natureza social, de natureza ambiental e de geração e distribuição de riqueza. Então, o balanço social, ele é um relatório, não é obrigatório, né, mas ele é composto de 3 partes. Uma parte que comenta ações ambientais da empresa, uma parte de recursos humanos e o foco da nossa aula de hoje, que é a demonstração do valor adicionado. Isso evidencia os benefícios e contribuições para a sociedade de uma forma geral. O valor adicionado, afinal, o que é isso? Bom, na economia nós temos uma citação de De Luca aqui, que diz que é a diferença entre o valor de produção e os consumos intermediários, né? Compras e de outras empresas, num determinado período. Então, se eu comprei um bem por 100, vendi por 200, teoricamente o meu valor adicionado é 100. Na macroeconomia, deriva do conceito de produto nacional, né? Ou seja, o PIB. Se nós somarmos a riqueza gerada por todas as empresas, nós teremos o PIB da nação. Na microeconomia, a riqueza agregada aos insumos adquiridos de terceiro, que é o nosso caso aqui. E para a contabilidade? Bem, o valor adicionado, o ponto de partida são as vendas. E a diferença entre a receita de venda e o custo dos insumos de terceiros representa o incremento de valor atribuído a um bem durante o processo produtivo. Bom, quer dizer, então nós conseguimos dizer qual é o valor adicionado se nós pegarmos lá o valor que eu vendi, menos os insumos para produzir. Olha aqui, o valor agregado aqui nesse exemplo meu foi 20. Mas a DVA ela não mostra só isso, ela mostra assim, bom, e o que eu fiz com esses 20? Para onde foi distribuída esta riqueza? Então, ela também evidencia a destinação da riqueza e classifica em 4 grandes grupos: funcionários, governo, credores em geral e acionistas. O professor Ariovaldo dos Santos diz que a DVA é a forma mais competente criada pela contabilidade para auxiliar na medição e demonstração da capacidade de geração e distribuição da riqueza de uma entidade. Importância é uma mudança de enfoque, ou seja, acionistas para diversos stakeholders, lucro e riqueza gerada. Praticamente nós conseguimos medir um PIB regional ou setorial, né? Pode ser aplicado em análise de investimento, concessão de financiamento, subsídios governamentais. Olha, até institutos e pesquisadores que analisam as DVAs por países e conseguem descobrir o perfil e correlacionar com outras questões. Por exemplo, países que distribuem mais a sua riqueza para os funcionários, né? Então, normalmente a educação é melhor nesses países. Países que distribuem mais para o governo, países que distribuem mais para acionista e quais os perfis de sociedades que tem. Então, é muito importante esse relatório. Outra coisa que precisa ficar claro é que a DVA é diferente da DRE. A DRE evidencia a parte da riqueza que pertence aos sócios como investidor de capital. Os componentes eles são apresentados na DRE de acordo com a natureza e não foca em quem recebeu esses recursos. A DVA é o contrário, ela evidencia a riqueza gerada e para quem ela foi distribuída. Bom, mas aí, para fazer a DVA, a base é a DRE. Você tem que usar a DRE como base. O que é que nós vamos ter? O primeiro item da DVA é a venda da mercadoria, produto ou serviço, a receita. Então, nessa primeiro item, você vai usar o critério do regime de competência e vai medir a riqueza gerada pela venda.
Depois você vai acrescentar outras receitas, vendeu ativos não circulantes, por exemplo, seriam outras receitas. Outro item que entra aí, seria 1.3 da DVA, do modelo da DVA, receitas relativas à construção de ativos próprios. Construir o ativo próprio, então, equivale à produção vendida, né? Então, você também coloca esses valores lá. Provisão para devedores duvidosos, insumos adquiridos. Aí começam a apresentar quais os serviços foram necessários para gerar aquela receita. O que eu tive que contratar de serviços? O que eu tive que empregar de matéria-prima, de energia, de mercadoria, consumir mercadoria? Então, todos os insumos são relacionados no item 2 da DVA. E nós também devemos incluir aí o valor dos impostos de aquisição. Outra, perdas, recuperação de valores de ativos, devem ser colocados no item 2. Depreciação, amortização e exaustão também. O valor que eu recebi em transferência, por exemplo, a nossa empresa é sócia de outra, recebe receitas financeiras ou tem resultado de equivalência patrimonial, isso deve ser considerado na DVA. E por fim, o último item da DVA é para onde foi o dinheiro. Tudo que eu gastei com salário, com encargos de salário, com impostos, com taxas, contribuições, com remuneração de terceiros, com distribuição de lucro dos sócios. O modelo dela, não sei se ficou pequeno aqui, mas no livro tem bem detalhado, é exatamente isso. Eu começo da receita, coloco as vendas, depois eu tenho os insumos, o resultado de receita menos insumos é o que a gente chama de valor adicionado bruto, menos a depreciação é o valor adicionado líquido produzido, mais o valor que eu recebi de terceiros em transferência, eu chego no item 7, que é o valor adicionado total a distribuir. E depois esse valor tem que bater exatamente com o total do número 8, valor distribuído. Vamos ver um exemplo? Olha só, um balanço de 2019, essa empresa tinha 15 mil reais no caixa e 15 mil reais de capital. Facinho, né? Olha o que aconteceu em 2020. Ela prestou serviços de 10 mil reais, onde houve incidência de 5% de ISS. Parte do custo dos serviços prestados corresponde ao valor de 4 mil gastos com mão de obra. Então, olha só, ele gastou 4 mil como custo para ganhar esses 10. E ela é composta da seguinte forma, 750 foi impostos e 3.250 salários, férias, etc. Veja, são dados para a gente elaborar. Depois, houve despesa administrativa, água, energia, material de escritório, de 1.500. Ela pagou aluguel para terceiros, que é integrante do custo, máquinas, equipamentos que ela aluga, 600, e o imposto de renda e contribuição social totalizam 33%. A DRE de 2020 ficou assim, ó, 10 mil de receita, menos os 5 de ISS 500, sobrou 9.500. O custo 4.600, que é a mão de obra mais o aluguel da máquina, lucro bruto 4.900, menos 1.500 de despesa administrativa, o lucro antes dos impostos é 3.400, menos o imposto de renda 33%, 1.122, lucro líquido 2.272. Perceberam o quê? Com este relatório, que é a DRE, a gente consegue descobrir o lucro gerado pela empresa. Mas para quem ele foi? Então, com base nesta DRE, nós vamos começar a montar a DVA. Vamos lá. Olha só, o balanço 2020, o caixa agora tem 18.900, nós temos 500 para pagar de ISS, 1.122 para pagar de IR, o capital é 15 e o lucro 2.278. Como é que eu faço a DVA? Olha só. Na receita, eu vou colocar o valor efetivamente que foi gerado. Então, vamos lembrar, nossa receita foi 10 mil. Ó. Ele vai no primeiro quadrinho aqui, 10 mil reais. Agora eu tenho que fazer assim, peraí, para eu gerar essa receita, que custos eu tive? Então, vamos voltar um pouquinho e ver lá no nosso histórico que nós tivemos um custo aqui de insumos de despesa administrativa de 1.500. Então, veja que em insumos adquiridos, 1.500,
eu vou colocar aqui materiais, energia, serviços de terceiro e outros. Você deve estar se pensando, mas e o salário? Olha lá o salário aqui, ó, no custo, ó, na DRE. Não, os salários é distribuição. Então eu pego 10 mil que eu vendi, menos 1.500 de despesa administrativa, o meu valor adicionado foi 8.500, ou seja, esta empresa gerou uma riqueza de R$ 8.500. Não temos depreciação no exemplo, não temos equivalência, então, item 7, valor adicionado bruto, a distribuir, 8.500. Agora a gente vai preencher a parte 8, que é o item que tem mais que ter atenção. Vamos lá, vamos ver o que eu gastei. Se eu olhar a DRE, olha só, lá no meu custo tem ISS 500, não tem? ISS é o quê? Impostos. Então eu vou aqui no item 8, ó, continha de impostos aqui, e vou marcar 500 do ISS. Depois, no custo dos serviços aqui na DRE, eu tenho 4.600. Vamos lembrar, dos 4.600, vamos pegar o histórico aqui, ó, 750 é INSS e 3.250 é salário. Então, vamos pegar aqui, nos salários, no item 8, aqui, ó, 3.250. E os 750 do INSS? Aqui, ó, soma no 500 como impostos. Por enquanto, a gente ainda tem mais coisa para pôr aqui. Bom, então, nós fizemos aqui o lançamento de 750 e 350, 4.000. E os 600? Os 600, ó, vamos olhar no histórico, era o aluguel da máquina, equipamento que é custo. Ah, e onde vai esses 600? Ele vai aqui no juros e aluguéis. Na verdade, é no valor pago a terceiro, remuneração para terceiros. Aluguéis, juros, vão todos aqui. Está aqui os R$600. E agora falta o quê? Vamos para a nossa DRE, a despesa administrativa a gente já pôs, o imposto de renda e a contribuição 1.122. O que é isso? Impostos. Então eu vou aumentar 1.122 aqui no meu imposto. Se eu somar esses três, ele vai dar os 2.372 de impostos. Opa, 2.372. Mas tem um lucro que a empresa gerou de 2.278 que eu não falei que foi distribuído para acionista. Então eu jogo aqui em lucros retidos, 2.278. Se agora nós somarmos 2.278, 600, 2.372, 3.250, nós vamos chegar em 8.500 e vai bater com o item 7, que é a riqueza gerada. Então veja, o que eu consegui demonstrar aqui. Quanto a empresa gerou de recurso no ano, de riqueza, foi 8.500 e para quem ela distribuiu? Essa empresa distribuiu mais riqueza para os seus funcionários. 3.250 foi para o funcionário, depois em segundo, o governo com 2.372 impostos, o terceiro, os sócios com 2.278 e quarto lugar, terceiros com R$600. Veja que o panorama, o prisma, é diferente. Eu não estou olhando só o lucro, eu estou olhando quanto eu gerei de riqueza e para quem foi essa riqueza. Esse é o intuito da DVA. Bem, e assim encerramos a nossa aula de hoje. Até a próxima!